Estamos de regresso, é a altura para olharmos a atualidade política na visão de Rita Matias, do Chega, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Alinol de Bovim, professora universitária. Muito boa noite às três, obrigada pela presença. Rita, boa noite. Como é que o Chega avalia o desfecho, pelo menos judicial, deste caso da Spin Viva, e já agora também esta postura do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, que pediu escusa da apreciação do despacho final? Antes de mais, boa noite a todas e a quem nos acompanha em casa. Eu peço imensa desculpa por esta nota inicial e acho que ainda por cima é injusto com a Marisa, que é uma jornalista que prima pela diferença, e acredito que o Nau também, na grande maioria dos seus intervenientes, mas a esquerda, a propósito deste tema, tem assumido hoje um papel de sindicalistas em prol de um jornalismo, como se não houvesse atitudes a ser condenadas no jornalismo português, nomeadamente nesta semana em particular, onde temos dois casos que envolvem o Partido Socialista, que têm passado nos pingos da chuva. Um deles, uma agressão a um presidente da Junta da Maceira, em Torres Vedras, por um antigo autarca do Partido Socialista, que, não contente com os resultados eleitorais, decidiu agredir um eleito que é independente, não tem nada a ver com o Chega, mas ainda assim parece-me que a violência é condenável. E agora o caso mais recente de um pedófilo que se passeava no Ministério da Justiça, que diz publicamente que só abusou de 2 crianças e que o detalhe de ser do Partido Socialista, de ter sido nomeado pelo governo de António Costa, tem passado pelos pingos da chuva. Portanto, de facto, acho que o jornalismo pode ser criticado e colocar em causa... Sobretudo esse segundo caso que acabou de anunciar, não tem passado pelos pingos da chuva. Não, as menções ao Partido Socialista têm passado pelos pingos da chuva. As pessoas têm que procurar quem é que era a ministra em questão e qual era o governo em questão para perceber que era um governo liderado por António Costa e que foi o governo anterior a Luís Montenegro. O Chega acha sempre que quando é alguém do Chega, isso sempre... Há 3 ou 4 semanas tivemos uma notícia a abrir telejornais da televisão pública a dizer que um deputado do Chega estacionou em cima da linha do metro ou em cima da linha dos carris. Portanto, desculpe lá, temos 2 pesos e 2 medidas. Nós temos capas de jornal por um militante que riscou o carro a outro militante. Portanto, sempre que é do Chega, há um grande alarme. Em relação a outros temas verdadeiramente graves, depois há uma desculpabilização e uma falta de responsabilização dos líderes que acho que é incómoda, mas esta nota era mesmo só uma nota prévia, porque em relação ao que dizia, tenho que subscrever aquilo que já foi dito, não se percebe a postura do Procurador-Geral da República, alguém que de facto tem uma proximidade que não é escondida com Luís Montenegro, e este anúncio quase de um presente de Natal ao Primeiro-Ministro mostra uma falta de separação de poderes que é fundamental em democracia. Mas depois dizer também que Luís Montenegro não sai inocentado deste processo. O processo foi arquivado. Quer dizer que nós não conhecemos o processo está em segredo de justiça e, portanto, podem surgir outras provas que venham a sugerir, de facto, uma prática de crime. Agora, a par da lei, o Primeiro-Ministro tem que ser à prova de bala no que toca à ética. E não foi. E teve tempo para se preparar, porque Luís Montenegro não acordou Primeiro-Ministro de Portugal. Não, ele foi candidato, sabia que tinha uma empresa. Antes ainda de ser candidato, andou durante 1 ano e meio a percorrer o país, esteve em todos os distritos fazendo campanha, já uma pré-campanha, podemos dizer, que o fez. Era líder do Partido Social Democrata. Enquanto líder do Partido Social Democrata, era empresário também. Fez ajustes diretos com municípios nos quais o Partido Social Democrata era líder. Chegou até mais tarde, como Primeiro-Ministro, a nomear para Secretário de Estado uma das pessoas com quem fez um ajuste direto. Mas ficou provado na Justiça agora que tudo o que fez foi antes de assumir o cargo de Presidente do PSD. E qualquer pessoa tem uma vida laboral, empresarial... Ainda assim, não vamos acreditar. Ela não pode ser apagada. E ninguém está à espera que apague. Pelo contrário, nós estamos à espera que a pessoa revele. Quem não deve, não teme. Se foi tão transparente e se foi tão dentro daquilo que é a lei e dentro daquilo que é eticamente pedido e exigido a um Primeiro-Ministro, não percebo porquê ocultar a declaração à transparência. Não percebo porquê, quando confrontado no Parlamento, primeiro mentiu e depois fugiu sempre à responsabilidade. Não percebo porque é que chama Pedro Nuno Santos à parte e diz que está disponível para revelar todas as informações a Pedro Nuno Santos e fazermos uma comissão parlamentar de inquérito de 15 dias. Quem não deve, não teme. Luís Montenegro, de facto, brincou com esta situação porque sabia que podia tirar um dividendo político. A dado momento, quando força eleições com a moção de confiança, este processo deu-lhe jeito.
achou que ia ter uma maioria maior, que era o sonho de Luís Montenegro. E acabou por dar jeito também ao Chega, que o Chega subiu. Pronto, mas correu mal ao Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro achava que saía com uma maioria absoluta, que não aconteceu, e achava que conseguia dilapidar o Chega, que também não aconteceu. E, portanto, sai fragilizado na sua imagem, mas em relação à imagem de Luís Montenegro, pouco me importa. Agora, aquilo que me importa é quando nós temos um país que está traumatizado, quando tem 3 ex-primeiros-ministros que tiveram situações com a Justiça muito recentemente, são maus sinais que nós damos aos portugueses e são maus sinais em relação às instituições democráticas. E com tudo isso que acabou de dizer, significa que para o Chega o assunto não vai ficar arrumado, não vai ficar por aqui? O Chega tem sido claro, por agora. As informações que temos são as que estão públicas. Há um conjunto de arquivos que esperamos que possam ser tornados públicos em breve e possamos perceber se há ou não, então, há alguma questão a ser suscitada. Mas quando diz tornados públicos, o que é que o Chega gostaria de ter acesso? Olha, continuamos sem saber, acima de tudo, a vasta lista de clientes, se há ou não incompatibilidades, tudo isto não está esclarecido. Olha, um pequeno facto que eu acho muito caricato. Então nós temos um processo a decorrer e sabemos que a Sol Verde estava num dos centros, do epicentro deste processo em particular. Luís Montenegro, líder do PSD, candidato a primeiro-ministro, decide ficar hospedado em que cadeia hoteleira? Na cadeia da Sol Verde. Isto é ilegal? Não é. Mas não parece que é um financiamento e um recompensar de os amigos que tinham uma avença com a empresa Spinum Viva? Parece. E, portanto, à mulher de César não basta ser, é preciso parecer também. E Luís Montenegro, sinceramente, não parece um primeiro-ministro sério e devia ser. Disso, só aqui uma nota, porque ainda aqui há instantes a Rita Matias queixou-se que a imprensa não trata o Chega da mesma maneira, porque quando são outros visados com questões judiciais, isso não é dito, e quando é alguém do Chega é dito, amanhã, na capa do Correio da Manhã, a propósito até do exemplo que deu, aparece na capa do jornal, em gabinete do Governo do Partido Socialista, PS, advogado pedófilo com salário de ministro. Mas daí a referência quer à Marisa, quer ao Canal Now e ao grupo que prima por alguma diferença. Não sei se o pedófilo do Chega chegou a fazer capa. Não, o pedófilo do Chega não sei se fez capa ou não, mas sei que foi expulso no dia a seguir. Ainda não vi José Luís Carneiro, nem nenhum líder do Partido Socialista pronunciar-se sobre ninguém faça encobrimentos, foi o que eu disse. Bom, relativamente à sondagem das presidenciais, nós, à medida que falamos para os espectadores também terem uma leitura daquilo que nós estamos a comentar, vão passando os gráficos relativamente a esta sondagem, este barómetro da Intercampus. Aqui está ele, da André Ventura em primeiro lugar, com 18,7%, em segundo Marcos Mendes, 16,9%, a seguir em terceiro Coutrinho de Figueiredo com 13,6%, já aqui um pouco distante, e depois em quarto lugar António José Seguro com 12,8% e por aquilo que vimos, aqui está Henrique Gouveia Melo, é quem dá aqui uma grande queda para quinto lugar, passa de favorito inicialmente há alguns meses atrás para agora ficar com 11,9% nesta sondagem da Intercampus. Depois Catarina Martins, Jorge Pinto e em último lugar surge António Filipe, candidato apoiado pelo PCP. Rita Matias, não há aqui um certo sabor amargo com esta sondagem em particular, porque se André Ventura surge em primeiro lugar, depois, a uma segunda volta, aquilo que diz a sondagem é que perde em todos os cenários. Eu penso que estes resultados são históricos. Repare que André Ventura é o candidato, segundo grande parte da opinião pública, a concorrer à eleição errada, que é o candidato errado, sem perfil e sem figura de Estado. Apesar de tudo isto, e com todas as circunstâncias que têm acontecido, de perseguição, sim, repare que André Ventura ainda hoje esteve em tribunal num caso caricato. Está a ser julgado porque tem um cartaz que diz: os ciganos têm de cumprir a lei. No limite, arrisca-se a ter uma decisão judicial do tribunal que diz que tem que retirar o cartaz em que os ciganos têm que cumprir a lei. Portanto, dá a sensação que os ciganos não têm que cumprir a lei em Portugal. Portanto, uma candidatura que está a ser mais atacada do que todas as outras. Ainda assim, desculpe, viola a lei, dizer que os ciganos têm que cumprir a lei. O que dita a lei são os cartazes do Chega, toda a gente sabe isso? Não é ditar a lei ou não, mas é um cartaz super banal que diz uma verdade. Portugal não é o Bangladesh, mas os ciganos têm que cumprir a lei, sejam ciganos ou não. Então, mas qual é a necessidade de uma menção particular? Sublinhar isso com e quem vive junto de comunidades ciganas sabe muito bem que há muitas formas de viver à margem da lei.
há formas de ultrapassar as pessoas na segurança social, nos CTT, são sempre os mesmos que nós vemos no final do mês a poder ir levantar o apoio do Estado, enquanto algumas famílias que passam necessidades nunca têm aquele apoio devido, são sempre os mesmos que vêm nas escolas grupos, matilhas amontoarem-se e pressionarem certos professores, como agora recentemente no Seixal, um professor, Jonas, escusa de estar a querer... Não, eu não tenho... Para mim, grupos que se juntam à porta de uma escola, no Seixal, para agredir um professor... Eu na escola primária aprendi que os cães juntam-se em matilhas, as pessoas juntam-se em grupos. Quero levar para esse tema, é desviar o assunto. A mim preocupa mais o professor do Seixal que foi agredido. Ou acha que é normal grupos de ciganos entrarem por uma escola adentro e agredirem um professor porque chamam a atenção um menino cigano de 18 anos que está no 5º ano e que prevarica dentro da sala de aula. Há muita coisa que eu não acho normal neste país. Mas o ponto aqui são as sondagens. As sondagens dão André Ventura à frente. Nós sabemos que as sondagens são o que são. Até hoje não houve, ou houve uma sondagem talvez que acertou relativamente a um resultado do Chega e foi quando o Chega elegeu 50 deputados. Portanto, as sondagens poderão estar erradas, poderão não estar favoráveis ou não. O importante aqui é dizer que a rua... Mas então o que está a dizer, Rita, é que acha que a sondagem está correta quando dá André Ventura... Eventualmente André Ventura até pode não estar com este resultado. O que eu estou a dizer é que acima das sondagens, para mim, estão as ruas. E as ruas têm mostrado um apoio a André Ventura nunca antes visto. É um apoio que vai em crescendo. Tenho o privilégio de acompanhar a rua com André Ventura desde 2019 e, de facto, há uma aura à volta do candidato. Mas o que eu estou a dizer é que se a sondagem reflete aquilo que a Rita diz, que vê nas ruas relativamente ao Chega, já numa segunda volta reflete o quê? Reflete que a segunda volta é o sistema todo junto contra André Ventura. Na segunda volta já não é o povo. Sabe o que é? Já não é a rua. É a Catarina Martins, que não vai ter porcentagem nenhuma decente e que é uma candidata em certa medida inútil à esquerda porque está a desviar votos. Até que dizer que afinal vai apoiar o Marcos Mendes. Já não é o povo. Luís Marcos Mendes passa a segunda volta com André Ventura. A Joana Mortágua vai votar em Luís Marcos Mendes. Explica lá. Nós estamos a ver aqui o resultado desta sondagem de Intercampos e numa segunda volta era este o resultado que, pelo menos, de acordo com a amostra, dentro destes 55,8% para Marcos Mendes e 30,1% para André Ventura. Dentro desses 55% não há povo. Nestes 55% vão estar a votar neste pequeno capitalista, Luís Marcos Mendes, pessoas como a Joana Mortágua, que olham para ele como um burguês, machista. Não, será? Ou vai votar em André Ventura? Mas acha que se eu tiver que dizer a alguém em quem é que voto vai ser assim? Não, mas poderia dizer aos portugueses como é que vai reagir o Bloco de Esquerda. Ainda bem, enquanto Chega a não governar. Ou como é que vai reagir um Partido Socialista, vão apoiar Luís Marcos Mendes. Portanto, enquanto Chega a não governar, é evidente que... Não diga disparates. A verdade é que é evidente que todo o sistema político se vai unir contra o Chega e isso só por si já é uma vitória do Chega, porque torna cada vez mais evidente que realmente, na hora da verdade, todos se unem, quando todos ganha uma vitória, quando perde uma vitória. Não, sim, sinceramente sim. Pronto. E sabe que sim. Sinceramente é um partido que vai em crescente, já o seu vai no sentido quando votam no André Ventura é o povo, quando votam contra já não é o povo. Não. O sistema unir-se todo e apoiar candidatos que eles dizem mundos e fundos. Hoje vejo Catarina Martins dizer mundos e fundos de Luís Marcos Mendes. Eu quero ver o que é que vai acontecer se passar Luís Marcos Mendes ou o Almirante. Quero ver com que cara é que Catarina Martins vai dizer que apoia um destes Catarina homens. Martins. Não preocupe-me, sinceramente, quero ver. Joana, qual é a leitura de Portugal? Rita, do que se tem falado essencialmente nos debates televisivos, o que é que ainda não foi falado nestes duelos e que gostaria de haver candidatos à presidência da República a falar? Olha, eu sinceramente, num país em que vemos jovens a emigrar, gostava de ver propostas mais interessantes do que, por exemplo, a de Luís Marcos Mendes, que é o candidato mais provável a ir à segunda volta com André Ventura, dar propostas mais concretas sem ser o ter um jovem como conselheiro de Estado. Isto não resolve absolutamente nada e, acima de tudo, também é limitador, porque não termos mais jovens. Criar uma cota é dizer que os jovens não têm capacidade de chegar de outra forma que não artificialmente. Gostava que tivéssemos mais firmeza relativamente ao tema da imigração, em que vemos em alguns candidatos, como Coutinho Figueiredo, às segundas dizerem que promulgam as leis que a direita tem feito no Parlamento, às quartas e sextas, afinal, já está muito contente com aquilo que o Tribunal Constitucional diz. Eu gostava que percebessem, acima de tudo, que estamos numa época de polarização e por isto candidatos como o Almirante, que diz que marcha com a perna direita e com a esquerda e que é do centro, estão completamente fora do tempo. O tempo político atual, no mundo inteiro, não só em Portugal, é de
posições opostas, de esquerda ou direita, quente ou frio, pró-imigração ou contra a imigração descontrolada. E, portanto, virem alguns candidatos cinzentões, não acrescentar absolutamente nada, e aqui refiro-me quer a António José Seguro, quer ao Almirante, sinceramente trazem muito pouco e respondem muito pouco aos anseios dos portugueses. Os portugueses não querem um candidato, nem um presidente, à semelhança de Marcelo Rebelo de Sousa, corta-fitas e um presidente das selfies, sinceramente, é o que fica do legado de Marcelo Rebelo de Sousa, mas também não querem alguém que venha acrescentar muito pouco. Querem, acima de tudo, posicionamento. E assim se tem visto. Aqueles candidatos que mais se posicionam, olha, André Ventura, lideram as sondagens sem terem esta falsa pretensão de fingir que são equidistantes. Dizem o que são e as pessoas aderem à sua mensagem. Mas André Ventura é um dos candidatos que mais diz que vai fazer aquilo que não está no papel do Presidente da República. Se calhar por isto mesmo que eu dizia, os portugueses e o mundo como um todo pede por ação e pede por posição, não pede por figuras que então, na prática não têm absolutamente nada. Não cabe ao Presidente da República legislar e muito do debate tem andado em torno do... pressionar, cabe chamar os partidos a Belém e falar sobre o que é que pode acontecer. Cabe também, eventualmente, refletir sobre o sistema que temos e, por que não, mudarmos ligeiramente o pendor. Por que não termos um Presidente da República a presidir mais vezes a conselhos de ministro? Claro que isso tem que ser a convite do Primeiro-Ministro, mas por que não mudarmos um pendor, como existe em França e noutros regimes democráticos, e cada vez que se fala nisto, as velhas do Restelo e os velhos do Restelo tremem, porque parece que é assustador, temos um Presidente de um Conselho de Ministros, mas por que não darmos um murro na mesa e darmos também um papel concreto a um Presidente que atualmente está profundamente esvaziado de poderes, também porque quem desempenhou esse papel assim se quis posicionar. Sim. Porque eu sei que a referência de candidatos que mudaram de posição em relação ao pacote laboral era André Ventura, vi Joana Mortágua recentemente aqui num painel dizer isto, e é mentira, eu queria dizer 5 de agosto, Ventura já propunha a Montenegro uma delegação conjunta porque não concordava com o pacote laboral. Portanto, André Ventura, desde agosto, que alerta para este tema, é injusto continuarmos com esta mentira aqui a ser dita, Joana. Vamos avançar para o último tema e, Rita, posso começar mesmo por si. O que é que tem que acontecer para que as negociações sobre a lei laboral cheguem a bom porto? Bom, o que tem que acontecer para que as negociações cheguem a bom porto é, desde logo, que o Governo esteja mesmo verdadeiramente na mesa das negociações, porque não foi isto que fez. Lançou um anteprojeto, teve anúncios de greves gerais e, sinceramente, poucos esforços fez. Várias vezes mencionámos aqui que nos parece que teve propostas de cortina de fumo, como o tema da amamentação, mas que é gravíssimo ser colocado em causa. O tema do luto estacional, para depois dar uma sensação de que estava disponível para ceder. Mas realmente não se deu em absolutamente nada e deixou os trabalhadores... Quais é que vão ser as linhas vermelhas pelas quais o Chega se vai bater nesta lei do trabalho? O Chega tem dito a retirada de dias de perda estacional é impossível de ser acompanhada pelo Chega. Não há forma nenhuma de condicionarmos a licença de amamentação. Queremos que se mantenha a flexibilidade de horários para pais que trabalham por turnos. Temos também posições contra o outsourcing e a forma de contratar depois de despedimentos coletivos e, portanto, queremos que os trabalhadores percebam o seguinte: a posição do Chega é: não vamos acompanhar nenhum tipo de proposta que torne o trabalho mais precário, que atente contra direitos já consagrados. E as horas extraordinárias e o banco de horas individual? É a quarta vez que o Chega tem estado... na semana passada foi aqui dito que o Chega não tinha problema nenhum com o banco de horas individual. Não foi dito por mim. Não fui justificar. A semana passada estava em lua de mel e não acompanhei. Acho que a Joana banco de horas individual voluntário, foi nesses termos, não foi? São mais de 100 alterações. O Chega tem dito aquilo que vem e diz que está disponível para dialogar. O mais importante nisto tudo é perceber que houve uma greve geral que poderia ter sido evitada, uma greve que não sabemos ainda os seus impactos. O Governo fala em 10% de adesão, os sindicatos falam em 90%, e se me permite, acabei de olhar para a cara da Joana Mortágua e fiquei muito curiosa em saber o que é que a Joana Mortágua tem a dizer, não sei se isto foi questionado ou não, como eu disse, não estava cá, em relação ao final da greve geral, porque me pareceu que militantes, eventualmente de ideias semelhantes à sua, acabaram uma vez mais a agredir forças de segurança, a atirar objetos contra as instituições democráticas, neste caso contra a Assembleia da República, e começa a ser um padrão. Em outubro houve uma manifestação de solidariedade para com a Palestina, que acabou assim também. Agora, mais uma. Portanto, parece que a extrema-esquerda não sabe sair à rua de forma ordeira. Queria saber o que é que a Joana tem a dizer sobre isto. A Rita Matias, em primeiro lugar, vai ter que se informar sobre o que é que o seu partido pensa sobre
o corte de 900 euros até 900 euros. A extrema-esquerda que agrediu polícias. Esta é a questão. Em primeiro lugar, vai ter que informar sobre o que é que o seu partido pensa sobre... A extrema-esquerda. Sobre um banco de horas individual que vai cortar até 900 euros por ano em horas extraordinárias aos trabalhadores. E é para aí já a 5ª vez que eu pergunto isto. Portanto, não é por falta de pergunta e de não poder e perceber qual é que é a opinião do partido sobre isto. E até já ouvi coisas sensivelmente diferentes. E isso não é de sumenos. Eu respondi na altura sobre essa questão. Aliás, fiz questão de dizer que ambas as centrais sindicais se tinham demarcado. Eu estive naquela manifestação e por alguma razão já não estava lá quando isso aconteceu. Mas assume que é um padrão. Se quisesse mas apoiar uma coisa, algum tipo... A direita sai à rua, este tipo de situações não acontecem. A esquerda sai, é isto que acontece. Resta-me agradecer às 3 a presença nesta noite informativa do NAU. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boas festas.